Como é que pode um jogo que começou no minuto 34 do segundo tempo? Aí tu pode falar, não, eu vi o primeiro tempo, o jogo já tinha começado. Não, aquilo ali não foi uma partida de futebol, rapaziada. Eu poderia vir aqui falar pra vocês que a Suíça no começo criou um pouquinho com o Xhaka, botando o Ndoye em condição de finalizar, que depois ele teve mais uma chance que a bola veio da esquerda, ele tentou de letra e acabou furando, que depois tentou mais uma vez finalizar e o goleiro acabou pegando. Mas no final das contas, cara, o Freuler tentou de fora da área, passou perto. Cara, esse aqui foi o primeiro tempo. 0,06 de gols esperados de um lado e 0,18 do outro. Talvez você não seja muito das estatísticas, não é de gols esperados, né? Não quer saber disso aí, de XG. Mas, cara, o jogo foi horroroso. Muito ruim, muito ruim. Eu falo de uma questão de entretenimento. É óbvio que quem é de estudar batalha tática, quem gosta, né? Fica à vontade, deve ter gostado. Mas não é o meu caso. Começou o segundo tempo, cara, eu tava aqui em casa, eu tava ficando agoniado de tão ruim que o jogo tava. Eu tava assim, torcendo, por favor, alguém faz alguma coisa. Não é possível. A Suíça de vez em quando conseguia uma bola enfiada com o Xhaka ou com o Freuler, como foi essa aqui por cima, pra um cara cabecear dentro da área, fazer uma jogada mais perto da linha de fundo e tal. Mas tava complicado, não acontecia nada. Até que o Ndoye virou uma bike na área, quase fez um gol de bike, mas estava impedido, então na prática nem valeu. Né? O Dzeko saiu de campo, acabou não conseguindo ter um impacto tão grande na partida, embora ele tenha ido bem num lance ou no outro. Mas o jogo começa aqui, minuto 73, uns 40 segundos mais ou menos. Porque quando esse garoto Manzambi entrou em campo, ele que joga com a 9, mas não é centroavante, tá? Ele é um meio campista. Ele finalmente conseguiu quebrar o marasmo e trazer alguma coisa diferente para esse jogo, deixando o Carlo Ancelotti da Bósnia aqui completamente indignado, né? Primeiro ele começa a jogada no meio campo aqui, consegue fintar esse camarada e abrindo Vargas. O Vargas cruza na área e quando a zaga da Bósnia afasta mal, quem tava no meio da área com a camisa 9, como um belo goleador, como se fosse o Luizito Soares suíço, né? Ele, Manzambi, meteu um voleio maravilhoso pra abrir o placar finalmente. Cara, o jogo tava precisando urgentemente disso. Tava sendo pra mim a pior partida da Copa até o momento, né? E olha que a gente teve algumas ruins, inclusive essa que teve antes entre República Tcheca e África do Sul, ele marcou um golaço, né? O garoto Manzambi que certamente começa a pedir passagem, né? Inclusive ele joga num clube pequeno, joga no Freiburg. Então vai se destacar nessa Copa do Mundo, já tinha feito uma boa temporada, daqui a pouco vem clube maior querendo pegar ele. Como se não bastasse, o garoto Manzambi tá aqui, ó, na meiuca, manda uma bola enfiada por ali, o Embolo vai sair na cara do gol, toma um carrinho do Muharemovic e não tem como, é uma negagem. O Muharemovic negou completamente uma chance clara, explícita de gol para o Embolo. Portanto, ele foi expulso, ele toca aqui na parte de baixo do pé do Embolo, né? E vale ressaltar que se fosse dentro da área, como ele tentou jogar na bola, ele não seria expulso. Seria pênalti e cartão amarelo. Tem essa diferençazinha na regra, beleza? O Muharemovic, que fez uma bela Copa do Mundo por enquanto, tá? Eu achei que ele hoje, fora a expulsão, ele foi bem também. Acho que ele é o garoto jovem, o jogador da Bósnia, na verdade, como um todo, mais pronto para dar o próximo passo na carreira. Ele é um zagueiro, já tá prontinho para de repente ir para um clube maior aí, porque o guri é bom de bola mesmo, tá? E aí saiu o gol da Suíça, o segundo, não foi naquela falta ali, que acabou não dando em nada, né, que o goleiro pegou, mas sim uma jogada pela ponta direita, em que quem tá lá? O Manzambi novamente, ele bota no Embolo, o Embolo acaba se complicando um pouquinho, que ele tentou dar um corta-luz, mas a bola ficou presa, né, mas ainda dá tempo dele se recuperar e botar no Vargas, que tava aberto aqui, o Vargas chegou, bateu no cantinho e fez o 2-0. Muito parabéns pro Vargas, que tinha perdido a posição dele, porque ele começou o primeiro jogo da Suíça contra o Catar como titular, hoje ele foi pro banco e quando veio do banco, meteu o gol, e depois seria decisivo mais uma vez, né? Porque o Xhaka coloca essa bola perfeita para a passagem do Vargas. O Xhaka é um cara muito diferente, né? Tava até brincando que a Suíça sem o Xhaka é o 15 de Piracicaba. Ele é o cara que faz todo o jogo da Suíça funcionar. Ele é praticamente o único nesse elenco que consegue quebrar linhas com passe, ver lá na frente, né? Não só o que tá na frente dele. Então ele é um jogador muito especial, fez uma excelente partida hoje. Coloca aqui pro Vargas, o Vargas consegue colocar pra trás e quem tá posicionado livre com a camisa 9, Manzambi, o guri, mudou completamente a partida. Finalizou pra fazer o 3-0 da Suíça, que parecia impossível. Se alguém tivesse me dito aos 70 minutos de jogo que aquela nhaca daquela partida ia virar um 3-0 pra Suíça, eu não ia acreditar. Esse jogo de fato só existiu nos últimos 10 a 15 minutos. Qual que é a comemoração dele? Eu tava especulando com os guri ali qual que é o anime que ele tá fazendo aqui, né? Alguns falaram que pode ser alguma coisa de Naruto. Eu não faço a menor ideia, rapaziada. Meu conhecimento sobre esse tipo de coisa é próximo de zero, beleza? E ainda tem um gol da Bósnia, pelo menos pros caras não saírem de bomba banando, né? Escanteio na área, a zaga da Suíça tira mal. E o Babic manda de primeira ali um tirambaço absoluto. A bola passa no meio de uns 3 jogadores da Suíça ali pra entrar e pelo menos dar esse gostinho de alegria aí pros jogadores da Bósnia saírem com um golzinho dessa partida. E eu falei Babic, né? Não, é Mamit. Mamit, beleza? E por último ainda tem uma bola na área que o nosso querido camisa 15 da Suíça que pega, chega antes e o zagueirão da Suíça ali,
o Mehmet, na verdade, né? O meio-campista camisa 15, acho que foi ele, né? Ele chegou atrasado um pouquinho e, cara, foi um pênalti muito suave pra lá de soft, beleza? O cara simplesmente deu um toquinho aqui nessa parte de trás com o jogador da Suíça já caindo. Então é pênalti, mas é aquele pênalti leve toda a vida, que eu sempre fico pensando, pô, um jogo da fase de grupos que não tem tanto risco. Agora imagina uma final decidida por um pênalti desse, né? Complicado, né? Cara, chegou o Xhaka aqui pra coroar sua boa atuação, bateu o pênalti no cantinho, fez o golzinho dele e fechou o placar de 4-1, que parece inacreditável, porque, como eu falei pra vocês, e repito, sem ter medo de errar, até os 73 minutos praticamente não era um jogo de futebol. Era todos os clichês que tu pode falar, né? Que os times estavam se estudando demais, estavam se respeitando demais, que era uma batalha tática, uma batalha mental, um jogo de xadrez, mas futebol mesmo tinha tido pouco. O fato é que essa partida acabou com um expulso e 4-1 é praticamente um milagre. Quem vê de fora vai achar que o jogo foi bom. Pô, 4-1, que jogaço, hein? Nada. Gostei bastante da partida do Freuler, gostei muito da partida do Xhaka, né? O Ndoye achei que foi mal hoje, né? Ele teve sempre nos momentos corretos, bem posicionado, mas na hora de decidir, ele finalizou muito mal, finalizou fraco, não estava muito bem. E o Manzambi pedindo passagem, né? Depois do que ele fez, cara, hoje ele fez 2 gols e participou dos outros 2, começando a jogada pro gol do Vargas e depois também fazendo a bola enfiada que resultou no pênalti. Então, se esse camarada começar o próximo jogo no banco, eu nem sou suíço, mas eu vou surtar, irmão. Enquanto a seleção da Bósnia vai ficar todo mundo com vermelhinho, as notinhas aqui, dá até pena, porque eles estavam fazendo uma partida defensivamente muito segura até o minuto 70 e poucos, né? Eles não sofreram tanto e conseguiram basicamente anular a Suíça, cara. E foi a partir daquele primeiro lance do gol ali que tudo desmoronou. E depois com a expulsão, aí foi tudo pro ralo mesmo, né? A situação no grupo, rapaziada, é o seguinte, a Suíça com 4 pontos tá praticamente garantida já no mata-mata, tá? Existe uma possibilidade matemática que eles fiquem fora, mas seria, honestamente, muito difícil de acontecer, beleza? Enquanto isso, a Bósnia ainda pode sonhar, porque os caras enfrentaram o Canadá e garantiram um pontinho, e vão pegar o Catar, né? Se eles ganham do Catar e vão a 4 pontos na última rodada, eles têm todas as condições de classificar. Vale lembrar daquela estatística lá que, aparentemente, se você faz 4 pontos, tem cerca de 90 ou 95% de chance de classificar, como um dos terceiros colocados. Então, nada tá perdido para a Bósnia, eles não podem se desesperar. Obviamente, eles têm todas as condições de vencer o Catar e classificar ainda pro mata-mata. Cara, pior que a gente mereceu muito, cara, esse 4-1, porque, cara, assistir esse 0-0 até os 70 minutos, depois do que tinha sido República Tcheca e África do Sul, foi basicamente uma sessão de 4 horas de tortura. Mas agora deu uma melhoradinha. Que o próximo jogo seja melhor, rapaziada. Inclusive você que tá sempre me assistindo aqui, Canadá e Catar, eu vou pular, preciso trabalhar em outra coisa aqui, tá? Nesse tempo aqui. Mas eu volto pra México e Coreia do Sul, até porque vai ter hat-trick do som, né? Então não tem como não comentar. Nos vemos mais tarde. Se você não for inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar a Copa do Mundo comigo, fechou?